Oi, tudo bem? Deixa eu bater um papo aqui, prosear um pouquinho. A gente não pode ficar sendo, sabe, indo assim no vai da valsa sem prestar atenção no que acontece e porque todo mundo está fazendo uma determinada coisa, todo mundo vai naquele mesmo caminho. A gente precisa parar, pensar, refletir, analisar, né? Pegar informações, transformar em conhecimento, pegar números, pegar dados, aí sim a gente tem capacidade, né, de olhar o que está acontecendo. E não é porque tem um movimento inteiro indo para um lado que a gente vai, né, assim, tipo, vamos e é isso aqui e não vamos olhar que existe o outro lado. Isso serve para tudo. Isso serve para política, isso serve para todas as áreas e para todas as ações, né? Então, hoje eu estava na piscina ali tomando sol, com livro, lendo. Depois eu li algumas coisas, até estava ali com a minha vizinha, que é psicóloga. E aí eu comecei a conversar sobre algumas questões. O livro que eu estava lendo é esse daqui, olha. Por que os homens são assim? E tem aqui algumas questões, gente, eu converso com o livro, então eu vou rabiscando o livro inteiro, né? E aí tem um quadro resumo aqui que diz o seguinte, que eu acho que vale muito a pena pensarmos. Tem toda uma explicação e depois tem assim, encarando os fatos. São 2, 4, 6, 7 tópicos. Encarando os fatos. O homem vive em média 5 vezes menos que as mulheres. 5 vezes menos que as mulheres. Em relação à mulher, o homem sofre 2 vezes mais acidentes de carro, morre 2 vezes mais de ataque cardíaco, 3 vezes mais por ferimentos em geral, 2 vezes mais de doenças do fígado. Na verdade, os homens estão à frente das mulheres em todas as 13 principais causas de morte. O homem comete suicídio 5 vezes mais que a mulher. Eu até, lá no meu programa da TV a semana passada, entrevistei uma psicóloga especialista em tratar essas questões de suicídio, até porque estamos no Setembro Amarelo. E quando ela falou do índice de suicídio e trouxe alguns números e algumas informações para a gente, falou exatamente dessa questão de que os homens o número de suicidas é maior, bastante maior entre os homens. Aí continua aqui no livro. O homem frequentemente não se sai bem nos relacionamentos íntimos. Sim, e eu falei outro dia que os homens têm uma certa dificuldade, se comparado à mulher, para expressar seus sentimentos, as suas emoções, e isso acaba, obviamente, dificultando a questão dos relacionamentos íntimos. Quando eu falei isso, só faltaram me bater. Algumas pessoas lá no meu Insta, também no meu Facebook, algumas pessoas ficaram muito bravas, que, nossa, bababá, o meu marido não é assim, o meu filho não é assim, o meu vizinho não é assim, o meu pai, Ok, são números, não sou eu que estou criando estas informações. É fato, ponto, né? Aceita que dói menos. Depois diz assim, apenas 2 indicadores. 50% dos casamentos se desfazem. Isto, sim, né? 50% dos casamentos se desfazem. E de cada 3 processos de divórcio, portanto, 1/3, 2 são iniciados pelas mulheres. Então, 2/3 dos processos de divórcio são iniciados pelas mulheres. Mais de 90% dos atos de violência julgados e condenados são praticados por homens. E 70% das vítimas são do sexo masculino. Então, 90% dos atos de violência julgados e condenados são praticados pelos homens. E desses 90% desses casos, desses atos de violência, 70% destes 90%, as vítimas também são homens. Portanto, 90% réu, desses 90%, 70% vítima. Portanto, tudo tá ali, né,
entre os homens da mesma maneira. Depois diz o seguinte: na escola, cerca de 90% dos alunos com problemas de comportamento são garotos. E eles respondem também por mais de 80% de dificuldades de aprendizagem. É bem isso mesmo, né? Eu sou professora, não atuo mais, mas durante 2 décadas e meia eu pude constatar que, de fato, estes números são reais, tá? São reais. De todos os internos nos presídios, mais de 90% são homens. Estes dados, eu tirei todos daqui, olha, ok? E aí, eu até escrevi assim: portanto, há problemas seríssimos, né? Trazendo esse raio-x, há problemas seríssimos. E aí vem a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. E o que é que está sendo feito para resolver toda essa situação? Porque aqui falou de educação, aqui falou de saúde, aqui falou de segurança, aqui falou de tudo. O que é que está sendo feito? Para os homens especificamente. E aí eu complementei colocando aqui uma informação, né, óbvia. Pessoas feridas ferem pessoas. Com isso, eu quero trazer aqui, né, a reflexão. Os homens, eles são vistos, principalmente, né, nos últimos tempos, como os verdadeiros bichos papões. Bichos papões, sei lá como é que é o plural disso. Mas verdadeiro bicho papão. Então, eles fazem, eles batem, eles destroem, eles matam, eles acontecem. E ok, né? Ok não. Tudo péssimo. Mas, diante destes números, dessa fotografia que foi trazida aqui, como é que pretende reverter isso? Eu falo em todas as áreas, como eu disse, educação, saúde, segurança, políticas públicas, saúde emocional, saúde mental, a questão dos relacionamentos, a questão da questão profissional, a questão afetiva. O que está sendo feito? Porque, obviamente, né, com este raio-x aqui, os homens são os destruidores do mundo. E, consequentemente, tem todo o lado e o resultado daquilo que é destruído. E o que a gente vê hoje, essa destruição, ela está, as vítimas, né? Diferente desses números que foram trazidos aqui, eu não falo que é diferente, eu falo que ele é complementar. Mas hoje a gente tem muito essa questão de violências domésticas. E tem muita questão, e elas existem, é genuíno, eu não estou dizendo que elas não existem, mas eu vejo que há punição. Pune, né? Então, é lei, é medida provisória, é PL, projeto de lei, tudo para proteger a mulher vítima e tudo para punir o homem. Ok, nesta dinâmica, o caminho é esse. Eu vou proteger a vítima e eu vou punir o agressor. Perfeito, perfeito mesmo, eu não estou sendo irônica, é perfeito. Só que tem um detalhe. E quando a gente pega um raio-x desse daqui e vê que o problema, ele é amplo, não é aquela violência pontual, mas todo esse histórico, né? Quando a gente vê dificuldade de aprendizagem, a gente vê o comportamento inadequado já de garoto nas escolas, quando a gente vê a dificuldade para se expressar, para se comunicar, para se relacionar de maneira íntima e afetiva mesmo, tem aquela questão
de que ainda tem muito, né? Os homens não choram, homem não pode chorar, essa coisa toda. E eu falo sempre, até estava falando para minha vizinha lá na piscina, a psicóloga, eu falei desse livro para ela, O Homem Subjugado, que é da Malvina Muscat, que é esse daqui, O Homem Subjugado. Como que fica isso? Quem é que está olhando para isso daqui? Quem é que está olhando para isso daqui? Então, enquanto não se olhar para estas realidades, o que a gente vai fazer? Sempre, né, buscar políticas públicas e mais tudo e mais alguma coisa para criar um arsenal de proteção, sim, né, enquanto existirem as vítimas, esse é o caminho, mas o outro lado, gente, me desculpa, mas tem casos e casos, claro, todos os que fizeram, né, uma vítima, claro que por conta de 1000 situações, eles devem ser punidos, mas não é quando acontece, porque aí não tem outro caminho mesmo, mas quando é que estão olhando, ou que vão olhar, ou que olharam para estes meninos, homens? Porque se olhar lá desde o começo, porque na escola, desculpa gente, escola também pune. Escola também põe de castigo. Diferente do que era lá no passado, né, da palmatória, vai lá pro cantinho do pensamento lá, sei lá como é que chamava aquilo, que não faz tanto tempo assim, mas também é punido. É punição. No discurso, é lindo. Vai para dentro, vai olhar de verdade a realidade, como é que ela se aplica. Não que está ali, né, nos projetos pedagógicos. Vai olhar na prática. Vai olhar quando o amiguinho bateu no outro, né? Vai olhar como é que funciona. Se existe ali um pedagógico ou se existe o pedagógico punitivo. Antes até de investigar, porque não se tem tempo para isso, né? Então, se não olharem desde os pequenininhos, até sempre durante a vida, né? Sempre vai ser essa dinâmica. Sempre vai existir essa dinâmica, e para romper esse ciclo, e aí eu vou chamar de ciclo da violência, precisa romper. Ou esse ciclo, ele vai continuar sendo um ciclo. E como é que a gente rompe um ciclo? Rompendo, tem que, fazer uma cisão ali. E essa cisão não é alimentando o ciclo que já existe. Defenda a vítima, puna o agressor. É um ciclo que está inserido dentro do ciclo da violência. Então, precisa romper. E como é que a gente rompe? Não é no momento das violências. É muito antes, né? É aqui, ó. É aqui. Para não chegar nisso aqui. Não é achismo. É sentar, estudar e pegar e ir lendo. Gente, ler, estudar, pegar uma literatura, comparar com a outra, falar isso aqui faz sentido, isso daqui não faz sentido desta literatura. Vamos juntar o que faz sentido. Isso faz sentido, mas é uma literatura, é uma tese de outro país, mas isso aqui faz sentido, mas não faz sentido integral, porque aqui neste país não temos essa legislação, nem essa realidade, mas este detalhe aqui faz sentido, a gente pode trazer para cá, fazer um aporte, fazer mudanças e fazer acontecer. E não é punição. Mas é educação. Eu não sei de verdade que mundo que se vive. Olhem para o que está acontecendo. Por que esses homens morrem mais? Por que eles morrem mais? É porque eles se expõem mais.
Por que que as coisas mudaram, né? E mudaram, obviamente que mudaram. Mas não dá para continuar no ciclo. E que fique muito claro, eu não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa mudar o rumo que está. E para mudar, a gente precisa romper esse ciclo. Romper vários ciclos. Vários ciclos. Eu conheço vários homens que não... Até conversei também lá com a minha vizinha, psicóloga. Eu conheço vários homens que não foram tomar vacina. E até eu comecei a falar, ela até completou já, né, a minha fala. E ela falou, por medo da agulha, da injeção, da aplicação. Sim, sim. Então, quando a gente olha e fala, ah, mas não é isso. Não, gente, para de achismo. Vai na fonte, vai buscar por quê. E para mudar, a gente precisa mudar. Não se muda uma realidade, né? Não se tem resultados diferentes tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Nem tampouco as mesmas punições. Se a gente precisa mudar, se a gente quer mudar e a gente precisa mudar, a gente tem que começar a olhar isso aqui. Por que que isso aqui acontece? Não é achismo. E não é por meio de punição, 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 punição. Qual é a parte que quem tem a caneta na mão não enxerga? E cada vez mais punição, e cada vez mais punição. Até a psicóloga estava me falando, né? Eu falei para ela, quem mais, né? Você atende mais homens ou mulheres lá no seu consultório? E nós estamos discutindo algumas questões que são as seguintes. São realidades que alguém precisa sentar e olhar. Por que que essas situações todas acontecem e são completamente diferentes? Então, desde um cuidado de saúde, a questão educacional, a questão múltiplas, né? E ela até levantou uma questão que eu também já observei muitas vezes e já até comentei aqui. Com todas essas medidas, o homem que é tímido, ele não está mais se relacionando. E o homem que é tímido, ele não está mais se relacionando. E sabe onde eles estão indo parar? No consultório dela. Todos os consultórios de terapeutas que tem por aí. Então, sabe, são muitos pedaços da mesma história. E a gente está nessa questão de simplesmente ir tomando medidas para apagar o fogo, porque são focos de incêndio, é exatamente isso. Acho que eu cheguei no que eu queria aqui. São focos de incêndio que você olha assim e fala, nossa, mas tem um foco aqui, pega o extintor e apaga. Mas quando você apagou aqui, você olha, já tem outro ali. E aí é sempre apagando incêndio, sabe? Sempre apagando pontos de incêndio. E ninguém para em algum momento, e fala, bom, não adianta apagar aqui, apagar ali, e a gente vai voltar para cá, porque quando apagar lá, já tem outro aqui. O que é que a gente precisa fazer para que não tenha mais incêndios, né? Ou que, se tiver, é esporadicamente. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu só vejo punição, punição, punição. É dia após dia, a gente entra ali, é projeto de lei, projeto de lei, projeto de lei, só punindo, 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 punindo. Quando é que vocês vão olhar e aí, né, para quem tem o poder de mudar as coisas, no sentido de assinar, quando é que vocês vão parar e olhar para o todo? E parar de separar entre homens e mulheres. Mas, e aí machismo, feminismo, mas parar e olhar as pessoas como pessoas. Pessoas. Só desse jeito a gente vai conseguir chegar em algum lugar produtivo, saudável. Caso contrário, estamos todos, uma sociedade inteira, adoecidas e adoecendo.
Até quando? E para cada um de nós olhar e tentar fazer alguma coisa que esteja ali ao nosso alcance e propagar, né, aquilo que a gente entende e que a gente estudou e que tem profissionais de várias áreas e sabe, jogando aí sementinhas do bem. Então, eu estou aqui, eu atendo, eu tenho 1000 situações, mas eu estou aqui, né, trazendo essa reflexão para que vocês também reflitam. O que é que está acontecendo? Será que realmente a solução é só punir? Obviamente que não. Obviamente que não. Até porque a gente olha esses números que, né, como eu já mencionei, passa pela escola, pelos presídios, passa pelos divórcios, passa pelas mortes, pelas doenças, por tudo. Então, a questão não é punição. A questão é educação. E educar pessoas, educar seres humanos. Não porque é homem ou porque é mulher. Principalmente numa era que estamos falando de direitos iguais. Não tem que ter homens e mulheres. Se é direitos iguais, é direitos iguais. Então, é olhar para o mesmo caminho, sabe? Para o mesmo ponto, para o mesmo objetivo. Não olhar isso daqui. Eu defendo eu busco direitos iguais, eu propago direitos iguais, mas eu olho para este de maneira diferente. Eu continuo educando um e o outro de maneira diferente. Eu continuo punindo de maneiras desiguais. Isso não está certo. Definitivamente, isto não está certo. Então, vale aí para refletirmos, né? As pessoas precisam ler, as pessoas precisam se instruir, as pessoas precisam conversar, as pessoas precisam refletir. Caso contrário, nós vamos ter sempre mais do mesmo, só que com mais punição. E isso definitivamente não é o caminho. Fica aí a reflexão e se quiser compartilhar, comente aqui embaixo. Aproveita, já curte, compartilhe, comente e aproveita e já dá uma olhadinha aí. Veja se você está inscrito aqui no canal. Se não estiver, por favor, né? Ajuda aí. Beijos para vocês.